Inspire, expire com consciência. Ok, podemos abrir os olhos. Então, boa noite para vocês que estão online. Boa noite para vocês que estão aqui. O portão ainda vai chegar uma pessoa, ela fecha. Obrigado. Então, esse é um momento e um lugar em que a gente se dedica a fazer um estudo do autoconhecimento, do processo de despertar da consciência, processo de autocura, autorreflexão. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um mínimo de silêncio interior, que não é uma ausência total de barulho, mas é uma capacidade de ficar quieto por um instante, deixar sua mente receptiva para o que está sendo transmitido, suspender os julgamentos, sem que você precise concordar ou discordar do que eu estou trazendo, mas só deixar entrar, deixar que isso faça algo com você. Aqui é um espaço onde a intenção firmada é transmitir o despertar da consciência amorosa, que é uma possibilidade para o ser humano. Assim como a semente tem uma possibilidade de virar uma árvore e dar frutos e flores, o ser humano também tem essa possibilidade na sua consciência de atingir uma consciência amorosa, uma consciência compassiva. E essa consciência, ela se desdobra em em muitos reflexos na nossa vida. E aqueles que já estão trilhando o caminho sabem disso, podem dar o testemunho de como isso acontece, de como você se torna mais compassivo, primeiro em relação a você mesmo. E a chave dessa consciência amorosa, ela está na gente conseguir investigar o auto-julgamento. Porque toda a violência cometida, seja contra você mesma, seja com os outros, ela parte de um julgamento. A violência contra nós mesmos parte de um auto-julgamento. E essa voz julgadora, ela é o nosso principal mestre, o nosso principal objeto de estudo, que a princípio pode parecer um adversário, um inimigo, mas se você olhar de outro ângulo, essa voz é só um treinador, né? Um treinador para você conhecer a sua luz. No cristianismo esotérico, existe a figura de Lúcifer, né? Que é aquele que esconde a luz. Embora ele seja visto assim, né, no senso comum como um diabo, uma coisa ruim, na gnose ele é considerado um treinador. E ele esconde a luz do adepto para que o adepto aprenda a encontrar essa luz. E eu
Pode sentar aqui ou aqui se você quiser também. E no meu livro, Os Inimigos do Amor, eu chamo essa voz, né, de ego negativo ou eu inferior. E o despertar da consciência, ele está intimamente ligado a você querer se libertar das limitações que a voz negativa coloca na sua vida. Então, eu estava falando do autojulgamento, né? Então, o autojulgamento, ele pode aparecer como uma não autorização. Ah, eu queria fazer uma viagem, eu queria casar, eu queria comprar um carro. Você sente um desejo. E aí algo dentro de você proíbe isso. Fala assim, não, eu não posso. Isso não é para mim. Tem uma proibição lá dentro. Que pode estar muito inconsciente, a ponto de você, às vezes, só se ver imobilizada, sem conseguir levar adiante um desejo. E pode estar também semi-consciente, assim, de você entender que essa voz representa alguém do seu passado, que não te autorizou, que não te reconheceu, e ela está aí dentro. E, no geral, as pessoas chegam até aqui em busca de conhecimento ou de ajuda, porque tem algo incomodando, porque elas querem se desenvolver, porque elas querem algo dentro delas, quer nascer, quer sair de uma prisão autoimposta. Mas a verdade é que nós temos muita dificuldade em nos enxergarmos. Nós temos uma cegueira, nós temos mecanismos que fazem a gente ficar com uma série de pontos cegos. Assim como você não consegue enxergar as suas costas. Você não consegue enxergar o que tem atrás da sua cabeça. Você enxerga um reflexo com um espelho, mas você mesmo você não vê, né? Então, da mesma forma, é o psiquismo. Você enxerga alguns aspectos seus e outros nós não vemos, mas não é por isso que a gente não sente ou não sofre as consequências de não enxergar esse lado. Então, no início do despertar da consciência, é necessário fazer um grande esforço para encontrar esses pontos cegos, que é então como se colocar diante de um espelho, para enxergar coisas que estão semiconscientes, enxergar lados seus que você não vê. E quando a gente não vê um ponto nosso, é porque existe ali uma visão distorcida sobre a gente mesmo. E essa visão ela pode estar ou hipertrofiada, ou você se acha muito amoroso, muito pacífico, mas na verdade tem ali uma violência escondida, né? Ou pode ser o contrário também. Ou você pode estar se vendo de uma forma diminuída, né? De uma forma inferior, quando na verdade é outra coisa que tem ali, né? Às vezes a pessoa, sei lá, ela tem um dom, ela tem uma beleza, mas ela mesma não reconhece, né? Então, nós precisamos fazer um esforço de ampliar a nossa visão sobre nós mesmos. E essa ampliação, ela, embora a vida ofereça os relacionamentos como esse principal espelho, né, onde você está sendo visto pelo outro e o outro tem a chance de apontar coisas em você que você não está vendo, e essas coisas esbarram no outro, né, na intimidade, e o relacionamento ele mostra esses lados nossos que estão escondidos, que estão fora do nosso campo de visão. Portanto, quando a gente se depara com um lado nosso que não é agradável de ver, um lado nosso que não queremos ver, dizemos assim, esse lado está na sombra, né? Nosso lado que está
na sombra, vamos sentir um desagrado, vamos sentir um desconforto. Então, pegando exemplos assim dessa das matrizes, né, do eu inferior. Então, suponha que você quer se livrar de um vício e você se compromete, faz lá um compromisso, um tratamento, alguma forma, né, sei lá, que seja um cigarro, uma comida, um vício em pornografia, que tem muito. E aí você, quando começa esse processo de purificação, começa a ver que tem um outro lado seu que você não está vendo muito bem, que não colabora com a sua intenção consciente. Então, nessa hora, começa a gerar uma fricção. E essa fricção é como se ela gerasse um calor, né? Na cultura védica, isso é tapas. Isso gera um calor que mobiliza você por dentro. Esse calor tem a chance de fazer você crescer. Se você avançar, claro. Porque se você recua diante desse crescimento, você tem essa opção também de recuar. Ah, não, desistir. Então nada vai acontecer. Esse calor não é gerado. Aí o motor esfria, sabe? Então, quem quer realmente crescer, precisa saber que esse caminho, embora as palestras sejam bonitas e as palavras legais, ele vai ser um caminho de fricção, vai ser um caminho de batalha, de auto-esforço, né? De esforço sobre si mesmo. E muitas vezes esse esforço não se vê o resultado tão rápido. Mas eu diria que é o único esforço que vale a pena, né? O esforço de você tentar vencer os seus pontos de sombra. É o único esforço que vale a pena. Os outros esforços não são tão recompensadores, né? Te trazem, às vezes, algumas alegrias, algumas satisfações, mas passageiros. A vitória sobre si mesmo, não. Ela traz uma outra qualidade. Ela traz a qualidade do eterno. O seu ser se revela quando você supera um obstáculo interior. Você cresce como pessoa. Então, esse trabalho do despertar da consciência, ele tem muitas etapas, né? Ele tem muitas salas, muitos estudos específicos. Mas, de maneira geral, nós temos que passar por um estudo fino sobre a ideia da vítima, que alimenta a ideia do salvador e que alimenta a ideia do vilão, né? Que é o triângulo dramático. Então, quem ainda está dormindo, né? Quem ainda não tem nenhum interesse por si mesmo, não tem nenhum interesse pela verdade, né? Quem ainda está dormindo está viciado no drama. Quando eu digo viciado, não é uma figura de linguagem, é viciado mesmo. Ah, uma notícia ruim ali, ai, nossa, quero saber, vamos ver. Se vê uma picuinha, uma intriga, se não tem esse fluido do drama, parece que a vida não está acontecendo. Se a novela não tem um vilão, se a novela não tem uma injustiça, então não tem vida, então é sem graça. Então, a mudança de paradigma que acontece é que, antes do despertar da consciência, há uma vida viciada em drama, onde se acredita que a vida é o drama. E há uma substituição do afeto verdadeiro pelo drama. E o drama alimentando os corpos emocionais das pessoas. Só que o drama só gera sofrimento. Só alimenta o sofrimento. Ele cria situações de sofrimento e alimenta o corpo de dor das pessoas. E aí existe uma saída para desse paradigma que nós encarnamos e ficamos encantados com o drama, mas existe uma saída dele. E a saída é o paradigma do coração aberto.
né? Então, a consciência centrada no coração, ela passa a não se interessar mais por drama. Ela passa a não se mover mais com o drama, porque encontrou um ponto de apoio em si mesmo, encontrou um centro. Eu queria ler aqui um trecho para vocês. Ao longo dessa jornada, a nossa identidade gradualmente se aprofunda, né, da superfície e começa a tocar níveis além do ego, esferas da transcendência e transpessoalidade. Começamos a experimentar estados de consciência de unidade, onde a dualidade não nos perturba e podemos relaxar na impermanência, percebendo que é inútil tentar controlar o que está fora das nossas mãos. A purificação da nossa mente cria uma grande mudança em nossa percepção quanto à maneira como as coisas realmente são. Com novos olhos, aprendemos a ver a unidade em cada pequeno detalhe dos nossos dias. Então, veja, adormecidos, ficamos encantados pela dualidade. Então, você ouve uma história e rapidinho você já está escolhendo o lado. Quem está certo, quem está mais errado. Não, está certo, esse aqui é o culpado da história. E aí isso cria uma divisão na sua mente e rapidinho você já está no drama, acreditando que pelo menos ali tem um culpado, um inocente, uma vítima, um salvador e assim por diante. Muito rápido isso. Tão rápido e tão condicionado que, em alguns contextos, se você não tem uma opinião, um lado, você é cobrado de ter uma visão e um lado, e emitir um lado, de que lado você está. Então, o primeiro princípio do mal é a separatividade. É a ideia de que o mal está de um lado só, né? Então, nós precisamos acordar desse paradigma. E só acordamos disso se a gente parar de acreditar nos julgamentos. Porque é a partir do auto-julgamento que surge essa ideia de dualidade. Julgamento de que eu posso, eu não posso, o outro deveria ser assim, o outro deveria ser assado. Eu devia ter feito assim, devia ter feito assado. Esse ponto dentro da gente que não toca a dualidade, ele é o ponto, a primeira revelação da nossa natureza superior. É uma testemunha, é o eu observador. E esse ponto, ele é como um trono, onde a gente deveria estar descansando, enquanto vive a nossa aventura aqui no mundo material. Um ponto de descanso. Todas as práticas de interiorização têm como objetivo ancorar a sua consciência nesse lugar. A Diksha tem também como objetivo aprofundar a sua percepção desse lugar fora da dualidade. Se você tiver aí, todos os desafios que aparecerem na sua vida vão ser muito mais fáceis de lidar. Mas basta um cochilo, um deslize, e esse mundo te pega de novo para você querer escolher um lado, querer achar que tem guerra onde não existe, né? E, portanto, criar mais separatividade. E essa investigação do auto-julgamento, ela vai te levar naturalmente a olhar para o seu passado e a identificar com quem se parece essas vozes do auto-julgamento. Parece com seu pai, parece com a sua mãe, com seus irmãos, com os professores. E aí tem caminhos para você lidar com isso, que envolve processo de cura, olhar para as dores da sua criança. Mas também tem uma forma de você lidar com isso, que é soltando, onde você conscientemente
Traz esse material à tona, traz isso para a superfície, pode ser anotando, principalmente anotando, é o mais eficaz. Não vale digitar, não funciona igual. E quando você põe isso, e identifica isso como um corpo estranho a você, e entrega e solta esse aspecto. Por que que isso é tão poderoso? Parece, é tão simples, né? Que a gente pode até minimizar, subestimar, né, a potência disso. Mas o soltar é muito poderoso. Uma vez, o meu mestre disse que se ele pudesse resumir o caminho espiritual em uma palavra, essa palavra seria desapego, soltar. Um desapego interno, um desapego de alimentar uma corrente de pensamento que quer sofrer, uma corrente de pensamento do sofredor. Outra palavra que poderia representar o caminho espiritual é liberdade, ser livre de verdade, livre dessas tendências que tentam rebaixar a sua consciência, livre dos vícios, livre das dependências. Então é desse anseio que a sua alma está procurando quando se atrai por um lugar como esse. É esse anseio que você está nutrindo quando você se conecta com um lugar que te ajuda a olhar para dentro, te ajuda a encontrar essas respostas, né? Te fornece ferramentas para isso. E ainda dentro desse tema de não conseguir se enxergar, eu, né, sou psicólogo e trabalho todo dia com isso, né? Então, eu tenho um ponto de vista privilegiado, que o paciente se coloca na minha frente querendo isso, né? Querendo um outro ponto de vista. Porque a neurose, ela vai fechando a nossa visão sobre a gente mesmo. A gente vai ficando ensimesmado, de tal forma que se o outro apresenta uma, um outro ponto de vista sobre você, é sentido como um ataque pessoal, é sentido como uma ofensa, né? Porque você não está vendo esse outro lado. Uma parte muito grande reage contestando, se opondo a uma nova visão. Mas a gente só tem a chance de crescer assim, recebendo uma nova visão, recebendo uma nova visão sobre você mesmo, que não é mais verdadeira do que a sua. Ela é só um outro ponto de vista para você olhar de forma desapegada. E eu entrei nesse caminho porque eu estava assim muito doente da cabeça, né? Eu estava sofrendo muito de amor, né? Tinha sofrido um coração partido, tinha sido rejeitado na adolescência e comecei a desenvolver como é que é. Hoje seria tipo um toque, quase um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. E essa foi a fricção que fez eu me perguntar assim, como é que eu recupero a minha paz? Que eu tinha paz antes disso. Aí me apaixonei, me decepcionei e perdi a minha paz. Porque aí eu só conseguia pensar nela e o que ela estava fazendo. Será que ela estava pensando em mim? Aí eu ouvi aquela música sertaneja, pense em mim, chore por mim.
Ela mais nova ali não sabe qual música que é. E aí, esse, essa vivência que eu tive, fez assim, eu realmente me perguntar, né, anos mais tarde, em outro relacionamento já. Eu quero a minha paz ou eu quero que o outro mude? Eu tinha que fazer uma escolha. Eu estou realmente procurando a minha paz ou estou investindo a minha energia para que o outro mude? Então eu vi que havia muita energia investida para que o outro mudasse, para que aí eu tivesse paz. A equação estava errada. E aí precisei ser honesto comigo mesmo e desistir desse projeto. Eu tinha um projeto, assim, de que a outra pessoa mudasse para que eu encontrasse a minha paz. Então, esse compromisso em procurar a própria paz é um gesto de amor próprio, concorda? É o maior gesto de amor próprio que a gente pode ter, é priorizar a nossa paz. É eu, sabendo o que é a minha paz, não fazer algo que vai atravessar ela, vai criar um conflito. Se eu tomar esse copo de veneno aqui, vai acabar com a minha paz. E isso vale para uma conversa, para um convite que você não aceita, para uma comida que você sabe que te faz mal. E aí a paz começa a ser um, um tesouro muito valioso. E você começa a aprender a proteger essa paz, como um guerreiro protege, como um guerreiro se protege na batalha. Um guerreiro protege a paz. Então faça esse exercício comigo. Pense em uma situação em que você vive conflito, em que você se vê com o acusador acordado, né? Você fica pensando muito sobre o que o outro está fazendo com você. E veja se você quer a sua paz ou se você quer convencer o outro. Você quer trazer ele para sua ideia. Nessa hora em que a consciência está nessa bifurcação, é uma bifurcação, porque esses caminhos não dão no mesmo lugar. E você escolhe pela sua paz, você faz isso uma vez, você faz isso duas vezes. E aí você começa a ter um apreço por esse lugar. Mas desafios maiores virão, onde de novo você vai ter que fazer a mesma escolha de procurar a sua paz. Mas é importante eu frisar, porque existem muitos tipos de personalidade, né? E existe um tipo de personalidade que acredita que a autoanulação vai comprar a paz. E não é isso. Então, olha como é diferente o aconselhamento. Se uma pessoa tem tendências de autoanulação, a paz verdadeira para ela está em ela conseguir se afirmar, não nela se anular. Se a pessoa tem tendências de ser o manda-chuva e dar a última palavra em tudo, a paz que ela precisa conhecer é a paz de poder não ser tão importante. São caminhos bem diferentes. Aí você precisa se localizar dentro do seu conflito. Por isso que eu ri recentemente, né? Que eu estava lá com o meu mestre e ele falou: fala umas palavras, ajuda um, atrapalha outros. Por conta disso. Porque a hora que
a pessoa com a tendência à autoanulação ouve isso, ela acha, ah, então eu tenho que ficar mais quieta mesmo, né? Então é bom a gente ter essa noção de que tudo nesse mundo, tudo nesse caminho, ele pode ser confundido. Esse é o terceiro princípio do mal. O primeiro princípio é a separatividade. Então, a ideia é de que o que tem aqui dentro tem nada a ver com o que tem aqui fora. São coisas separadas. Então, essa ilusão. O segundo princípio, estava na ponta da minha língua, mas eu esqueci. Bom, qual é o terceiro? Eu já volto. Ah, o segundo é o materialismo. O segundo princípio é o materialismo, que é você considerar que a verdade última é a matéria. E o terceiro princípio é a confusão, ou as meias-verdades. Então veja, tudo nesse mundo pode ser distorcido. É um princípio, faz parte das regras do nosso jogo. Eu posso usar um conhecimento divino, espiritual, para violentar o outro. Olha como é o nosso mundo. Então, esse é um dos princípios do mal. Eu posso chegar hoje lá na minha casa e falar assim: olha aqui, vem cá, você, minha esposa, eu ouvi um monte de coisa, eu vou te falar, você vai aprender. Isso é uma confusão, mascarada de boa intenção, usar algo de bom para fazer algo de ruim. E o segundo princípio do mal, ele deriva do primeiro, né? Que é o materialismo, é você perder a visão de que você é uma alma. É você se considerar só um corpo. Você perder de vista a exploração da consciência. Acreditar que a matéria é mais importante do que o espírito. Então, o mal atua através desses três princípios: separatividade, materialismo e confusão, ou meias-verdades. A confusão, hoje em dia, anda reinando, né? Porque a gente está numa era, no fim de uma era, que se chama Era Kali Yuga, que significa a Era da Confusão, ou a Era da Desavença, que são fake news, que são material confuso que chega até você, pedindo que se alimente a confusão, provocando a sua atração pela confusão. O princípio do materialismo já não está mais nem tão forte, porque a confusão tem chamado mais. Já houve momentos mais materialistas na nossa história. E aí, então, buscando a sua paz, procurando esse ponto dentro de você que quer a paz, que quer estar bem consigo mesmo, sem usar o outro para isso. Não é possível você estar bem com você se você se sente em dívida com você mesmo, se você está devendo coisas para você. Porque essa paz que eu estou falando não é uma paz que você fabrica ela de uma hora para outra. Ela é uma paz de você não estar em conflito. Então, se você está devendo para você mesmo, você só vai ter paz quando você pagar essa dívida. E o que é dever para você? É ver onde que você está recuando. É ver onde é que você não está se cuidando. É ver pontos em você em que você não foi verdadeiro e amoroso com você mesmo. Se eu recuo diante de um desafio, a resposta imediata que a minha personalidade me dá é o auto-enfraquecimento.
É uma descrença em mim mesmo. Se eu avanço diante do desafio, mesmo que eu erre, mesmo que eu tenha que fazer mais de uma vez, eu durmo com a cabeça, coloco a cabeça no travesseiro tranquilo, que eu não estou devendo para mim. E aí, se você está devendo para você, é muito fácil te manipular. Quem está aqui fora consegue te manipular com facilidade, porque existe culpa real dentro de você. Quem está aqui fora faz cosquinha nessa culpa e tem você na mão, que está cheio de culpa. Aí vem o outro e fala assim que você não é bom, pronto. Você vira escravo dele. Você tenta provar para ele que você é bom. Tá entendendo a lógica? A lógica é que se você, de alguma maneira, está devendo para você, é porque você tomou um caminho falso. Um caminho de desprezar o real que existe em você. Quando fazemos isso, imediatamente um mecanismo da alma se aciona, que é esse mecanismo da dívida. E fica assim invertido lá. Tô devendo isso para mim. Não tô em dia comigo mesmo. Às vezes isso fica tão inconsciente, a pessoa não sabe que ela tá devendo para ela mesma. Aí ela sente culpa por coisas absurdas, coisas que não tem nada a ver com ela. E fica tentando resolver o problema dos outros por conta dessa culpa. Ou ainda, para não olhar para essa culpa, para se distrair dessa culpa. Eu fico preocupado lá com o problema do outro. Aí isso é um movimento de fuga para fora. Outro caminho é que se você acumula dívida com você mesmo, uma outra possibilidade é você também procurar uma punição. E aí alimenta uma ideia, quando acontece então algo negativo, uma repetição, vem a ideia, né, de eu merecia isso. Já sentiu isso? Quando algo ruim aconteceu e lá dentro uma voz punitiva confirmou que de alguma maneira se desejava isso. Quem tem filho sabe. A criança às vezes entra em alguma culpa, ela quer provocar, ela quer apanhar, ela quer provocar a ira de quem está em volta, né, por conta de algum desejo ali que ela entrou. Isso é um mecanismo da ignorância, um mecanismo de uma falta de clareza. E aí eu quero abrir para vocês, quem quiser fazer uma pergunta, para eu poder complementar. Rose, ela vai só falar, ela vai falar aqui, eu vou repetir para vocês. Eu acho que quando você fala em recuar ou avançar, é coragem. Ó, se quiser, faz sentido. Ah, Mas é arruma-se. legal. Você, entende? Você sabe fazer, você tem noção, né? Falta Uma coisa falta, né? parece que é coragem, medo, né? Também. Sim. Ela pergunta assim: quando eu falo sobre isso de avançar ou recuar, se o que falta é coragem, o que que é isso que falta? É isso, Rose? De maneira geral, eu sinto que nessas horas, é, a gente chama de coragem, mas ampliando um pouco mais o que que é a coragem, eu diria que é uma disposição para
atravessar o medo, né? Então, é um pouco diferente, porque olha só, quando a gente fala em coragem, né, a gente pensa numa bravura, eu fui lá e fiz porque eu tinha coragem e tal, e a pessoa vai lá e faz, então. Mas se você olhar mais profundamente, uma coragem não é alguém que não está com medo ou não está com dúvida, mas é alguém que se dispõe a atravessar o medo. Ele arrisca essa possibilidade, fala assim, ó, não tem outro jeito. O jeito é ir com medo. Então, nós esbarramos aí numa outra questão, que é assim, que é a de não querer sentir o medo, né? Por exemplo, isso, né? Tô aqui lembrando de você. Então, você vai atravessar um deserto do vício, como deixar de comer alguma coisa, um cigarro ou a pornografia, que eu dei exemplo aqui. Por que que, eu tenho medo de soltar isso aqui, ó, isso aqui, ó, nossa, me faz tão mal, mas eu não quero largar isso aqui. Que a hora que eu largar, eu vou ficar sozinho com o meu medo. Vou ter que olhar para ele de frente. Eu tinha isso aqui para pôr na frente, agora eu não vou ter mais. O guia dizia muito isso, né? Que a gente tem que estar disposto a sentir um pouco de medo e sentir ele como um portal, o medo. Um portal, assim como um parto, né? Ele estreita a consciência e depois você sai dele fortalecido, crescido, até que depois de passar algumas vezes por esse portal, ele não te pega mais. Aí vai ter outros medos depois, né? Cada medo é uma história. Então eu diria isso, Rose, que há que se ter uma disposição para para ficar com esse medo, né? E até uma sensação de suporte, né? De que você pode ficar com ele. Se alguém aqui também online quiser falar, também faz um sinal aí. Elaine, você quer falar? Sim? Não? Clica aí, ó. Coloquei para ativar o seu som. Tudo por aí. Aí, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Boa Ô, pode noite. falar. Eu estava escrevendo aqui. Na verdade, no momento em que você fala que quando a opinião do outro, né, é apenas uma opinião e eu Uhum, posso, de repente, acolher sem me sentir mal com isso, né? uhum, Ok. Quando essa opinião ela vem carregada, que na maior parte das vezes de julgamentos e de apontamentos dele. Como ter esse caminho do meio, né? De filtrar isso para que eu entenda que é uma opinião, às vezes pode até ser sobre algo que seja até muito verdadeiro, que está muito difícil, eu não quero enxergar ainda eu não consigo, mas e quando aquilo é muito denso, como encontrar esse caminho realmente do meio para não sucumbir a uhum. essa possibilidade. Quando vem com uma carga de violência. Sim, pode se tratar de violência, né? De apontamentos, de acusações, alguma coisa nesse sentido. Uhum, tá, ok. Vou tirar aqui o seu som. Vocês ouviram? Bom, aqui nessa situação, você está falando de um ponto, em que eu poderia olhar por dois ângulos. Um que é o lado de dentro e um que é o lado de fora. Por quê? Porque a criação do drama, ela tem níveis. O drama, ele pode estar bem cristalizado no mundo externo da pessoa. E se eu vivo
uma cena onde alguém aponta o dedo, me fere, existe, né, violência, isso é uma. A pessoa pode até estar dizendo uma verdade, mas com crueldade, aí entra lá no princípio do mal, né? Então, antes de qualquer tentativa de procurar a própria paz, essa pessoa precisa aprender, a ser amorosa com ela mesma e parar de se colocar em lugares onde ela é ferida. Relações onde existe esse tipo de abuso. Há que se colocar um limite nisso. Por que eu digo isso? Porque se essa é a primeira etapa de aprender a se distanciar, não é cumprida, há uma tendência da pessoa, tentar provar para o outro, se enfiar mais no drama, entendeu? Do lado de fora, né? Então, uma vez que eu consigo colocar um limite, eu não estou nem levando em conta o que o outro está falando de mim, estou só levando em conta que está acontecendo o jogo de acusação fora, né? Tem alguém que precisa me acusar, tem alguém que precisa falar que eu sou ruim, tem alguém que precisa apontar o dedo para mim. Então, essa relação precisa de um afastamento. Depois que esse afastamento é conseguido em algum grau, aí sim há uma possibilidade de ouvir o que veio, né, da outra pessoa, porque senão você corre o risco de ficar só na dor, tá entendendo? É como um médico que está tentando fechar um corte em você e acaba de fazer outro. E aí tá fechando e vai lá e faz outro. Então aí o processo não acontece, ok? Bom, ok. Então, agora vamos para a nossa segunda etapa. É, Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo online a transmissão da Diksha também, tá? Então agora vocês que estão aí online, eu vou precisar de um pouco mais de atenção, porque quem está no salão aqui é mais fácil. Como que nós vamos fazer? Deixa eu desligar aqui. Eu vou cantar um mantra 11 vezes e eu vou pedir que você fique nessa posição aqui, ó. Então com as mãos postas na frente do peito. Nada rígido, ok? É só essa postura. E aí eu vou cantar esse mantra e depois que eu cantar, eu vou pedir que você visualize uma esfera dourada no alto da sua cabeça e essa esfera vai descer para o seu coração, tá? Você vai fazer essa visualização durante todo o período em que estiver aqui tocando a música. Aí depois eu volto, tá? Porque eu vou aplicar aqui nas pessoas presencialmente, em vocês que estão aí online. É uma aplicação direta no grupo, tá? Então não precisa, nem abrir a câmera, tá? Para mim, mas se quiser, fica à vontade. E aí, depois que eu voltar, aí eu ainda faço o encerramento da meditação, ok? Então deixa eu colocar aqui o som para vocês. Ok. Então vocês também, vamos colocar as mãos aqui. Isso. Om Satchitananda para Brahma Purushottama Paramatma
Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Hamsa Soham Ekam 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 Hamsa Soham Ekam. Permaneça com as mãos em postura de prece.
Vocês aqui podem descansar o braço, com os olhos fechados. Ok. Aqui do online eu já vou me despedir. Uma boa noite para vocês. Depois eu posto a gravação. Gratidão. E com vocês aqui, vamos